Olá pessoal, então agora nós vamos ver como separar um áudio em trechos menores usando esse software aqui, o Audacity. Primeiro a gente vai importar o arquivo de áudio, então a gente vai arquivo, abrir, ou então a gente vai dar um Ctrl O. Ele vai demorar um pouquinho porque esse áudio aqui ele tem mais de uma hora, um pouco menos de uma hora, uns 40 minutos de duração. Ó, o tempo restante, ele mostra que o tempo restante. Na parte de cima aqui, onde ele tem os menus, a gente é possível ver aqui, carregou. A gente pode ver aqui que ele tem as lupas com sinal de mais e de menos. Então eu sempre gosto de colocar, dar um zoom out aqui, um zoom in, colocar aqui o sinal de mais, para ele deixar um range aqui. Range, ele muda aqui essa gradação deles dos minutos. Eu gosto de fazer isso para que eu consiga visualizar melhor aqui os intervalos dos áudios. Por exemplo, aqui eu já sei que vai encontrar um áudio, uma pessoa, uma fala durante a reunião. Então eu posso aqui com a tecla de espaço do mouse, ele já começa a tocar o áudio selecionado. E eu marco esse áudio aqui com Ctrl B. Então eu vou lá, barra de espaço, começa a tocar o intervalo selecionado. O Ctrl mais B, ele cria uma tag para marcar o intervalo. Por incrível que pareça, eu não me lembro aonde que ele marca aqui no menu. Rótulos. Adicionar rótulo à seleção, Ctrl B. Então você vem aqui em editar, rótulos, adicionar rótulo à seleção, que é Ctrl B. Então é um rótulo. Então aqui eu tenho possivelmente aqui, até nesse outro intervalo eu vou ter uma outra pessoa falando. Então eu vou Ctrl B. Provavelmente aqui, ó, eu vou ter outra pessoa falando. Ele dá umas travadinhas às vezes. Aqui no final eu sei, porque eu estava presente na reunião, eu sei que tem duas pessoas falando. E a segunda pessoa ela começou logo depois que a primeira terminou. Então aqui a primeira pessoa está falando. E eu vou tentar identificar uma diferença. Então, você repara que aqui a diferença entre um e outro falando é bem sutil, né? A diferença no gráfico mesmo. Eu vou tentar dar um zoom out aqui, ó. Então, eu vou fazer o seguinte. Então, aqui, a primeira pessoa está terminando de falar e a segunda pessoa ainda está falando. Eu vou dar aqui marcar. E eu sei que aqui, tá vendo aqui, ó, eu estou tentando procurar lá o início da pessoa. Então, para que o início e o fim esteja ainda no meu campo de visualização aqui na tela, eu vou dar um zoom in, vou diminuir o zoom, né?
Então eu vou tipo, meio que tentar. Aqui eu sei que a Então aqui a primeira pessoa terminou de falar e a primeira pessoa logo em seguida já começou a falar. Então vai ter uma leve overlap ali, uma sobreposição de falas. Não tem problema, eu vou marcar aqui a primeira pessoa. Então esse foi o tempo de criar rótulos, né? Eu vou vir aqui, arquivo, exportar, exportar múltiplos. E eu vou colocar aqui a pasta que eu quero que esses múltiplos áudios eles sejam criados. Aqui eu tenho algumas opções de configurações, vocês podem testar depois. E eu vou exportar. Ele está me avisando que essa pasta aqui em cima ela não existe, se eu desejo criá-la, sim. E aqui eu já dei uma confirmação. Ele abriria uma tela intermediária, mas eu já dei uma confirmação que ele não precisa abrir essa tela intermediária, porque cada rótulo desse ele ia pedir minha confirmação se eu desejava exportar. Daí tem uma opção lá para marcar que eu não desejo ver essa tela e ele já vai exportando direto os áudios aqui. Então aqui com 6 minutos mais ou menos eu já consegui exportar esses áudios. Aqui ele está avisando que ele exportou e que os áudios foram criados nessa tela. Uma coisa que eu não comentei, então o processo é esse. Se restou alguma dúvida, por favor, pode comentar aí.